para lermos 3 porções das Escrituras relacionadas ao assunto que estaremos estudando nesta manhã. A primeira delas se encontra no livro de Daniel, profeta Daniel, capítulo 4, verso 35. Daniel, capítulo 4, verso 35. Nós leremos também o verso 34, apenas para termos o contexto na nossa memória. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornando-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorificarei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Especialmente o verso 35. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Novo Testamento, na carta aos Efésios, no capítulo 1, vamos ler o verso de número 11. Verso 11, eu leio a partir do verso 9, para compreendermos melhor o verso 11. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E a última passagem que eu desejo ler com os irmãos se encontra na carta de Tiago, capítulo 4, os versos 13 ao verso 16. Carta de Tiago, capítulo 4, versos 13 a 16. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Meus irmãos, eu quero avançar com o estudo que estamos realizando na escola dominical sobre as decisões humanas e a vontade de Deus, ou seja, sobre o ensino bíblico acerca da direção de Deus na vida do crente, ou sobre o ensino bíblico acerca de como é que nós devemos orientar as nossas decisões nas várias situações e circunstâncias nas quais Deus, na sua providência soberana, permite que nós venhamos a nos encontrar.
depois de tratar o assunto de uma maneira negativa, procurando avaliar criticamente as abordagens que no nosso entendimento não se coadunam com o ensino da palavra de Deus, eu comecei a tratar do assunto de maneira positiva, procurando especialmente sugerir aos irmãos que essa questão toda de decisões na vida é mais um resultado, ou produto, ou subproduto de uma vida vivida à luz da palavra de Deus, do temor do Senhor e da sabedoria que Deus nos dá, àqueles que buscam de fato a sabedoria que se oferece para nós na palavra de Deus, do que questão de mera adivinhação. Muito embora talvez a abordagem predominante dos nossos dias, mesmo no meio evangélico, acerca dessa questão, seja essa de adivinhação, uma tentativa de adivinhar previamente qual é a vontade de Deus, através de várias metodologias, mas utilizadas basicamente com o mesmo propósito. Eu estive aqui na semana passada e na retrasada, procurando ressaltar que as nossas decisões, elas dependerão de sermos sábios diante de Deus. Essa é a maneira como nós tratamos do assunto. Eu procurei definir o que é sabedoria no conceito bíblico, dizendo aos irmãos que a sabedoria no entendimento bíblico não tem a ver com sagacidade, com astúcia, com inteligência ou com um mero acúmulo de conhecimentos, mas tem a ver com a capacidade ou a habilidade espiritual, de natureza espiritual, de compreender, discernir os princípios da palavra de Deus, as implicações desses princípios que a palavra de Deus revela, e particularmente a capacidade de aplicarmos às várias circunstâncias da vida esses princípios bíblicos e as suas implicações. Essa habilidade de natureza não intelectual, mas de natureza espiritual, de conhecer a revelação de Deus e a vontade de Deus revelada na sua palavra, e com a graça dele então podermos aplicar de maneira legítima, devida, apropriada, as condições variadas nas quais Deus permite que nós venhamos a nos encontrar numa determinada situação, momento ou em outro momento. Estive aqui considerando várias passagens bíblicas com os irmãos que relacionam a sabedoria com a vontade de Deus. Estive também procurei ressaltar que aqueles que, portanto, precisam de sabedoria, devem buscar no único que é a fonte da sabedoria, a Deus, a quem a todos dá a sabedoria, se formos a Ele buscarmos, isso não nos impropera ou não nos envergonha, como Tiago ensina. E também procurei ressaltar as nossas atitudes recomendadas nas Escrituras, para que com a graça de Deus nós sejamos encontrados sábios e então tendo a capacidade de aplicar o ensino bíblico, a vontade de Deus revelada nas Escrituras, nos momentos em que precisamos tomar decisões na nossa vida. Eu hoje, meus irmãos, quero continuar avançando, abordando qual é o ensino bíblico acerca dessa questão, procurando compreender um pouco mais, ou explicar um pouco mais acerca do que é de fato a vontade de Deus, ou o que é que nós entendemos por vontade de Deus. Quando os irmãos abrem a Bíblia e leem a palavra de Deus acerca desse assunto, acerca da vontade de Deus, os irmãos descobrirão que a vontade de Deus, a expressão vontade de Deus na Bíblia,
ela é utilizada basicamente de duas maneiras gerais, não só de uma maneira específica. Por um lado, a vontade de Deus, a expressão vontade de Deus, às vezes designa aquilo que nós chamamos de vontade decretatória. O nome é meio estranho, mas a vontade de Deus no que diz respeito aos seus decretos. Nós nos referimos com isso à vontade eterna, à vontade soberana de Deus, aquele plano eterno, predeterminado de Deus para tudo aquilo que acontece no universo. Várias passagens bíblicas dizem respeito exatamente a isso, a esse plano de Deus na eternidade, a esse plano eterno de Deus, que rege e que determina absolutamente tudo aquilo que ocorre no universo. Seja de maneira volitiva, como expressão do seu desejo, ou seja de maneira permissiva, Deus apenas permitindo que os eventos aconteçam. A realidade é que a Bíblia utiliza essa expressão vontade de Deus para designar esse plano predeterminado de Deus para tudo aquilo que acontece no universo. Depois de acesso ou de crise de loucura, Nabucodonosor reconheceu a sabedoria de Deus e declarou: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa lhe deter a mão, nem lhe dizer que fazes. E escrevendo à igreja de Éfeso, no primeiro capítulo, como nós lemos há pouco, o apóstolo Paulo deixa bem claro que nele, ou seja, em Cristo, nós fomos feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas de conformidade com o conselho da sua vontade. Essas expressões se referem à vontade de Deus decretatória, ou se referem, como eu tenho definido, ao plano predeterminado por Deus para tudo aquilo que acontece no universo. Não há nada que aconteça no universo que não esteja dentro dessa vontade decretatória de Deus, desse plano eterno de Deus, como expressão da sua vontade, seja ela volitiva ou permissiva. Já em outras passagens bíblicas, nós encontramos a mesma expressão vontade de Deus sendo utilizada para designar aquilo que em teologia se chama de vontade prescritiva ou vontade moral de Deus. E nesse sentido, a expressão designa tudo aquilo que Deus revelou requerer das suas criaturas morais, homens e anjos. E nós precisamos fazer essa distinção, se nós queremos, já que nós estamos estudando sobre as decisões humanas e a vontade de Deus, sobre essas duas maneiras esses dois sentidos em que a Escritura utiliza a expressão vontade de Deus. Às vezes, os irmãos vão ver, lendo a Bíblia, como nas duas passagens que eu mencionei, em Daniel e Efésios, que essa expressão designa não aquilo que Deus requer que nós creiamos, que nós façamos para viver de maneira agradável a Deus, para cultuá-lo, adorá-lo, para sermos salvos, ou seja, uma expressão da sua vontade moral, da sua lei moral, daquilo que ele requer de nós, daquilo que ele deseja que nós façamos ou deixemos de fazer ou venhamos a fazer. Mas também, em outros momentos, nós encontramos essa expressão designando tudo aquilo que Deus realiza, tudo aquilo que acontece no mundo como
uma execução daquele plano, daquela vontade decretatória de Deus que determinou na eternidade, antes que houvesse mundo, antes que fôssemos criados, todas as coisas que ocorrem no universo. Eu já estudei com os irmãos, não faz tanto tempo assim, quando nós estivemos tratando na escola dominical da doutrina de Deus, da sua pessoa, da sua vontade e das suas obras, sobre o assunto dos decretos de Deus. Quando nós tratamos do assunto dos decretos de Deus, na verdade nós tratamos desse assunto, da vontade decretatória de Deus, dessa vontade eterna de Deus. E por isso eu não vou tomar muito tempo descrevendo essa vontade decretatória de Deus. Vou procurar apenas resumir o assunto hoje e ver algumas relações, objeções e relações com o nosso assunto. E se Deus permitir, na semana que vem, eu começarei a tratar mais sobre a vontade prescritiva de Deus, a vontade moral de Deus, a lei moral de Deus, que está mais diretamente relacionado ao nosso assunto. No entanto, meus irmãos, uma das questões que tem ocupado a mente dos filósofos e dos teólogos ao longo dos séculos tem exatamente a ver com essa pergunta: o que é, ou quem, em última instância, determina as coisas que acontecem no universo? Essa é uma questão teológica, uma questão filosófica que tem ocupado a mente de muitas pessoas no decurso dos séculos. E de modo geral, o ser humano tem reconhecido que ele não é essa causa última, ele não é esse determinante último de tudo aquilo que acontece com ele e tudo aquilo que acontece no universo. O ser humano, de modo geral, pelo menos, reconhece que a razão, a causa última de tudo que acontece foge à sua própria compreensão e não se limita à sua própria ação. Ao mesmo tempo em que nós reconhecemos que temos ou nós temos a consciência de agir de maneira livre, ou pelo menos externamente livre, nós não somos obrigados a fazer aquilo que fazemos, externamente falando, embora internamente falando, nós sabemos que o homem perdeu aquilo que poderia se chamar de livre-arbítrio na queda, quando desobedeceu à vontade de Deus, de tal maneira que ele agora não pode mais por si próprio agradar a Deus, mas externamente nós não somos forçados. Tenho dito várias vezes aqui que ninguém vai para o céu a pulso, à força, contra a sua vontade, e ninguém que anele os céus, que ame a Cristo e sinceramente deseje viver para a sua honra e glória, será impedido pela vontade soberana de Deus de alcançar a salvação e alcançar a vida eterna. Nós temos essa consciência de que nós agimos livremente. Nós temos a consciência de que eu posso escolher uma blusa para vestir, eu posso ir para determinado lugar, deixar de ir, realizar algum trabalho, alguma obra, e as minhas decisões externamente livres, elas redundam em consequências reais e verdadeiras. E ao mesmo tempo em que nós temos essa consciência de agir livremente, pelo menos externamente, de modo geral, nós reconhecemos que nós não somos senhores últimos dos acontecimentos
mesmo aqueles relacionados às nossas decisões e à nossa vida. E aí então vem a pergunta: quem então é esse determinante último? Quem então determina aquilo que acontece no universo e mesmo aquilo que acontece em relação à nossa própria vida? E os irmãos conhecem várias das respostas oferecidas. O acaso, às vezes, é tido como fator determinante de tudo aquilo que acontece. Uma força impessoal, a alma do mundo, a anima mundi, para outros. O destino, uma divindade, uma deidade qualquer. Mas nós não cremos nisso. Nós cremos sim que de fato o homem externamente é livre nas suas ações, mas ainda que externamente livre nas suas ações, em última instância, tudo aquilo que acontece porque Deus assim o determinou na eternidade. O Deus criador dos céus e da terra, o Deus que se revela nas Escrituras, o Deus da providência, o Senhor do universo, o Pai do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é quem na eternidade determinou já todas as coisas que hão de acontecer de maneira soberana, de conformidade com o seu plano predeterminado para tudo aquilo que acontece no universo. E quando nós estudamos a Bíblia, nós vemos que esse plano eterno de Deus, ou essa vontade eterna de Deus, ela apresenta algumas características. A primeira, eu já estou mencionando, é que se trata de uma vontade eterna, e tem que ser assim, visto que Deus não está sujeito ao tempo, a vontade dele também não está sujeita ao tempo. A realização da vontade eterna de Deus está sujeita ao tempo. Ele vai realizando a sua vontade eterna na história, progressivamente, paulatinamente, mas a própria vontade eterna de Deus, a vontade de Deus, ela é eterna, e assim a palavra de Deus nos ensina. E exatamente por ser eterna, a vontade de Deus é também imutável. Em Deus não há variação ou sombra de mudança. E o autor da carta aos Hebreus fala da imutabilidade da vontade de Deus. Se ele resolveu alguma coisa, disse Jó, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações, declara o salmista no Salmo 33, versículo 11. E o próprio Senhor, em Isaías 46:10, declara: o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, diz o Senhor. Então, meus irmãos, a Bíblia ensina que Deus tem uma vontade eterna. Tudo aquilo que acontece no universo acontece de conformidade com essa vontade dele, na eternidade, e essa vontade de Deus não muda, assim como ele é imutável, a sua vontade também não muda. E quando nós estudamos a Bíblia, querendo saber mais acerca dessa vontade, vamos descobrir que se trata de uma vontade soberana, como a própria passagem de Efésios 1, capítulo 1, verso 11, afirma que Deus faz todas as coisas de conformidade com o conselho da sua vontade. Quem foi o seu conselheiro? Quem é que o ensinou? A Bíblia claramente ensina que a vontade de Deus é absolutamente soberana. Ele tem direito para da massa, como oleiro, fazer o que quiser. Um vaso para honra, outro vaso para desonra, sem que tenha que para isso pedir conselho a quem quer que seja, porque ele é o Deus independente, criador dos céus e da terra, e quando na realidade determinou o seu plano eterno, a sua vontade eterna na eternidade, ele sequer tinha com quem se aconselhar, a não ser o conselho mútuo das três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. O texto que li em Efésios 1:11 também ensina que a vontade decretatória de Deus, ela é todo abrangente, ou seja, ela é exaustiva, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E a expressão o conselho da sua vontade, no singular, indica que os decretos de Deus, a vontade de Deus como um todo, ela forma um sistema único, todo abrangente, interdependente. E a expressão todas as coisas deixa claro que a vontade decretatória de Deus inclui a criação visível, inclui a criação invisível, inclui a obra da criação como um todo, inclui a obra da providência e inclui a obra da redenção. Nós lemos em Daniel, capítulo 4, que li há pouco, 35, que segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra, e não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. E a Bíblia nos mostra que na realidade até os dias dos homens já foram contados, os seus dias estão contados, disse Jó. Contigo está o número dos seus meses. Tu ao homem puseste limites, além dos quais não passará. E no Evangelho, o Senhor Jesus declarou que não cai um passarinho do céu, a não ser com a supervisão, a autorização e a permissão da vontade de Deus. Na verdade, irmãos, não apenas os acontecimentos assim concretos, mas a própria vontade do homem está incluída na vontade decretatória de Deus, do plano eterno de Deus, na vontade decretatória de Deus. Nós lemos em Provérbios 16:33 que do Senhor procede toda decisão. E ainda no livro de Provérbios, no capítulo 21, no versículo 1, nós lemos que como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. E uma passagem bíblica bem conhecida nossa, em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13, nós lemos que Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Essas passagens, portanto, meus irmãos, ensinam que na realidade todas as coisas que acontecem no universo acontecem como expressão da vontade eterna de Deus. Eu repito, seja ela volitiva, expressando o seu desejo, ou seja ela permissiva, mas todas expressam a vontade eterna, a vontade soberana, a vontade todo abrangente de Deus. Mas além dessas características, a vontade decretatória de Deus, à luz do ensino bíblico, é também certa, ou seja, eficaz, ela se cumpre. Absolutamente nada daquilo que foi declarado por Deus deixará de se cumprir. Tudo o que ele decretou certamente aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer. Em Isaías, no capítulo 46, verso 11, o Senhor Deus diz: eu o disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. É verdade que nem sempre o Deus Todo-Poderoso é o agente direto dos acontecimentos. Ele age através de meios, mas nada nesse mundo, nem fora desse mundo, nem criaturas visíveis nem invisíveis, poderão frustrar absolutamente nada daquilo que Deus decretou na eternidade. A vontade de Deus, decretatória, é suficientemente abrangente para incluir tudo aquilo que é necessário para que a vontade dele seja realizada e consumada.
E se o seu propósito final é, como a Bíblia diz, a nossa glorificação, ele decreta então todas as coisas, todos os meios, de tal maneira que tudo coopere para a consecução desse propósito de Deus. E assim, aos que ele elege, ou seja, ele chama, aos que ele elege chama, e aos que ele chama, justifica, aos que ele justifica, santifica, aos que santifica, ele glorifica. Tudo aquilo que Deus decretou na eternidade, no tempo apropriado, na maneira como ele determinou, através dos meios e das agências que ele também prescreveu na eternidade, tudo isso se consumará. Esse é o ensino bíblico, de acordo com a vontade dele. E ainda mais, irmãos, além de eficaz e certa, nós aprendemos na Bíblia que a vontade decretatória de Deus, a vontade eterna de Deus, ou a vontade soberana de Deus, como também é chamada, ela também é secreta. Com isso eu quero dizer que Deus não a revela antes que ela se cumpra. A não ser, com duas exceções, quando Deus de antemão, através de profecias ou de tipos, eventos tipológicos, eventos pré-figurativos, por razões que ele conhece, então aprove a Deus de antemão anunciar coisas que ele iria fazer, para que o homem então cresce nele e vivesse pela fé nele, em obediência ao Senhor. A não ser que Deus, através de várias profecias, como nós encontramos na Bíblia, de antemão tenha revelado qual é essa sua vontade eterna, prescritiva, ou através de sinais e tipos e símbolos pré-figurativos tenha indicado a natureza dessa sua vontade eterna, nós não podemos conhecer essa vontade. Ela nos é simplesmente desconhecida. As coisas encobertas, nós lemos em Deuteronômio 29, pertencem ao Senhor. Ó a profundidade da riqueza, diz o apóstolo Paulo, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Essa é uma característica da vontade decretatória de Deus, relevante para o assunto que nós estamos considerando, meus irmãos, meus amados irmãos e irmãs. Geralmente prevalece a ideia de que, sabendo que Deus de fato tem uma vontade eterna, que Deus tem um plano eterno, nós então devemos de alguma maneira procurar conhecer essa vontade eterna de Deus para a nossa vida, naquela circunstância, então tomarmos decisões baseadas no conhecimento dessa vontade decretatória de Deus. Mas a verdade é que Deus não revela a sua vontade decretatória, a não ser naquilo que aprove a ele prescrever. E se nós predizer através de profecias, se nós quisermos conhecer de fato a vontade, o decreto eterno de Deus com relação ao passado, nós temos que tomar um bom livro de história. E tudo aquilo que realmente aconteceu significa o quê? Que era vontade de Deus prescritiva, decretatória, eterna. Porque tudo aquilo que se cumpre é expressão daquilo que Deus determinou na eternidade. E se nós quisermos saber qual é a vontade decretatória de Deus para amanhã, segunda-feira, eu digo aos irmãos que só tem uma maneira: vocês lerem o jornal de terça-feira ou assistirem o noticiário de terça-feira, porque então a vontade eterna e decretatória de Deus terá acontecido de maneira permissiva ou volitiva, e então pelas notícias nós vamos saber se as notícias forem boas, bem dadas, o que várias vezes não acontece, ou se nós então tomarmos conhecimento daquilo que aconteceu.
Mas eu estou ressaltando esse fato para deixar claro aos irmãos que aquilo que Deus decreta na eternidade, Ele não revela de antemão, a não ser através das profecias, dos tipos, que dentro da vontade de Deus, como Senhor da história, Ele utiliza para indicar aquilo que aprove a Ele indicar e revelar de antemão coisas que iriam acontecer no futuro, expressão da sua vontade eterna, da sua vontade soberana, da sua vontade decretatória. Mas regularmente Deus não faz isso. E nós só conhecemos a vontade decretatória de Deus depois que ela acontece. E depois que ela acontece, então, nós podemos dizer, bom, isso foi vontade de Deus, porque isso aconteceu. Ou volitiva, ou permissiva. Mas em tudo que acontece, nós podemos dizer, isso de fato foi a vontade decretatória de Deus, que é todo abrangente, como nós vimos, eterna, soberana, eficaz e secreta. E uma última característica que eu quero ressaltar da vontade decretatória de Deus é que ela é absolutamente perfeita. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, a Bíblia nos ensina. E ela é perfeita no sentido de que ela faz justiça aos ímpios, ela concorre para o bem dos eleitos de Deus e ela promove a glória de Deus. A vontade de Deus não é perfeita e boa no sentido de que tudo aquilo que nos aconteça, de alguma maneira, sempre tem que ser alguma coisa agradável para nós. Não, muitas vezes não é. Mas ela é boa, agradável e perfeita no sentido de que, com relação aos iníquos, aos ímpios, ela é absolutamente justa e, portanto, boa, perfeita. Com relação aos salvos, ela concorre sempre para o seu bem. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ali não diz que todas as coisas são agradáveis. Muitas não são. Muitas são terríveis. Muitas são difíceis de suportar. Mas o que Deus declara é que todas as coisas concorrem para o nosso bem final, em última instância, para o bem da nossa alma, para o bem do nosso destino eterno, dos eleitos de Deus. E por isso a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E é boa, agradável e perfeita, especialmente porque em tudo que acontece, mesmo quando Deus permite as catástrofes e mesmo quando Deus permite o pecado, a vontade dele é boa e perfeita, porque promove a glória dele, promove a honra e a glória dele. E os filósofos e teólogos às vezes se perguntam, mas será que Deus não teria uma outra maneira de realizar a sua vontade boa e perfeita sem o pecado? E nós podemos dizer, com certeza não, porque se tivesse, ele assim teria feito. E mesmo permitindo o pecado, Deus se utiliza do pecado para a própria honra e glória dele, como nós vemos tantas vezes acontecer. Foi um ato absolutamente pecaminoso, aquele em que o povo de Israel traiu o Filho de Deus, o Senhor Jesus, injustamente sentenciou a morte, e no entanto, meus irmãos e irmãs, através de tudo aquilo, nós lemos no livro de Atos, capítulo 2 e capítulo 4, que o que eles estavam fazendo era apenas aquilo que a vontade de Deus havia predeterminado já desde toda a eternidade. E foi exatamente através desse ato iníquo que a obra da redenção se consumou e se realizou. E toda a honra e toda a glória é dada a Deus, através da obra que Cristo realizou na cruz, como consequência do nosso pecado. Portanto, se Deus permitiu a entrada no pecado no mundo, é porque isso não significa que a vontade dele não seja boa, porque ela continua fazendo justiça aos ímpios, continua contribuindo em todas as coisas para o bem dos seus eleitos, e em tudo ela promove a honra e a glória do Senhor. Mas quando nós ensinamos essa doutrina que é bíblica acerca da vontade
eterna, da vontade soberana ou da vontade decretatória de Deus, em distinção à vontade prescritiva ou revelada ou moral de Deus, os irmãos sabem que várias objeções se levantam relacionadas ao assunto que nós estamos estudando. E uma dessas objeções é a seguinte: ora, mas se é assim, se Deus tem uma vontade soberana, eterna, e faz todas as coisas que acontecem no universo de acordo com essa vontade soberana e imutável, então isso não torna Deus injusto e não faz de Deus o autor do pecado? E nós dizemos não. Dizemos que esse tipo de lógica, de objeção, não se harmoniza com a lógica bíblica. Porque ao mesmo tempo em que nós vemos que a Bíblia ensina e revela a soberania de Deus sobre a vontade do homem, a Bíblia também ensina a absoluta santidade de Deus. Em Tiago nós lemos que Deus não pode ser o autor do pecado. E o salmista, no Salmo 145, 17, declara: justo ou reto é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Os decretos de Deus criaram os seres morais, e eles sim são responsáveis pelo pecado. No que diz respeito ao pecado, embora seguro, o decreto de Deus é apenas permissível, ele apenas permite que o pecado aconteça. Não é uma objeção nova. O apóstolo Paulo já lida com essa objeção no capítulo 9 da sua carta aos Romanos, no versículo 19, dizendo, quando ele responde essa pergunta: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? É como se esse argumentador imaginado pelo apóstolo Paulo na carta aos Romanos estivesse dizendo: ora, se Deus é de fato soberano, e se ele faz todas as coisas de conformidade com a sua vontade, então de que é que ele se queixa? E o apóstolo Paulo responde a esta objeção da seguinte maneira: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Por mais que nós reconheçamos que nós não sabemos realmente como unir a soberania de Deus com a responsabilidade humana no que diz respeito aos atos pecaminosos, ainda assim nós dizemos, como a Bíblia diz, o homem é responsável pelos seus atos pecaminosos, e Deus continua sendo soberano sobre todas as coisas que acontecem no universo, mesmo sobre os atos pecaminosos dos homens, sem que, contudo, Deus seja a causa, o autor ou o responsável pelo pecado. E essa talvez seja uma das atitudes mais difíceis do ser humano racionalista, de se submeter à vontade revelada de Deus, mesmo quando ele não consegue reconciliar duas declarações, ou duas afirmativas, ou duas verdades bíblicas. Uma outra objeção relacionada ao assunto, que normalmente se levanta, é que essa doutrina da vontade decretatória de Deus, ela é incoerente com o livre-arbítrio. E nós respondemos que essa incoerência é apenas aparente, devido às nossas condições humanas, finitas, pecaminosas, limitadas pelo tempo, mas que Deus não encontra nenhuma dessas limitações. E é interessante que quando nós lemos a Bíblia, nós vemos que os próprios autores bíblicos colocam junto à responsabilidade humana e à soberania de Deus, da vontade de Deus, sem que pareça, sem que ele se dê em conta de qualquer tipo de incoerência, porque na verdade não há nenhuma incoerência nesse sentido.
Eu já citei Filipenses no capítulo 2, onde eu disse que Deus é quem opera em vós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Mas ali também nós lemos que nós devemos efetuar a nossa salvação com temor e tremor, e é exatamente a soberania de Deus que faz todas as coisas de conformidade com a vontade dele, e que opera em nós o querer e realizar, que é o fundamento da exortação do apóstolo Paulo, no sentido da nossa responsabilidade de desenvolvermos a nossa salvação com temor e tremor. Mas isso por um lado, meus irmãos. Quando nós lemos a Bíblia, portanto, vamos fazer distinção quando lemos acerca da vontade de Deus, quando ela se refere a essa vontade eterna, a essa vontade soberana, a essa vontade decretatória, perfeita, secreta de Deus, que não nos é dado conhecer, absolutamente imutável, e que é realizada de conformidade com a vontade de Deus, e não há homem ou demônio que possa alterar uma vírgula da vontade decretatória e da vontade permissiva de Deus. Mas o ponto principal, no que diz respeito à relação dessa vontade decretatória de Deus com as nossas decisões humanas, diz respeito especialmente, de acordo com o ensino bíblico, à questão de como nós realizamos os nossos planos. E aí nós chegamos no texto que eu li no início, na carta de Tiago, no capítulo 4, nos versículos 13 até o versículo 16. A questão na realidade, é uma outra objeção. Ora, se existe uma vontade soberana de Deus, e se quando nós vamos abordar essa questão das decisões humanas e da vontade de Deus, nós não podemos deixar de fazer isso sem levar em consideração aquilo que a Bíblia ensina sobre a vontade decretatória de Deus. E que a Bíblia ensina que essa vontade decretatória de Deus é eterna, soberana, imutável, com as características que eu estive considerando aqui. Então, nós podemos levantar a questão: que decisão que nós tomamos? Que plano que nós podemos fazer? Será que, se Deus controla tudo o que acontece na eternidade de maneira soberana, há algum sentido em fazermos planos? Ou qual é a relação dos nossos planos e das nossas decisões humanas com a vontade soberana decretatória de Deus? Nós passaremos aqui alguns domingos estudando a relação das nossas decisões com a vontade prescritiva ou a vontade moral de Deus, porque a vontade moral de Deus é nela que nós encontramos os princípios que devem reger as nossas decisões. Nós decidimos de acordo com a vontade prescritiva de Deus. Nós decidimos de acordo com aquilo que Deus ensina ser a sua vontade para nós. Essa vontade nós começaremos a estudar na semana que vem, se Deus permitir. Mas quando nós consideramos essa distinção bíblica entre a vontade prescritiva e a vontade decretatória de Deus, com essas características que nós consideramos aqui, uma questão que se levanta relacionada ao assunto tem a ver exatamente com essa relação entre a vontade soberana e decretatória de Deus com os nossos planos e as nossas decisões humanas. E Tiago aborda essa questão aqui no capítulo 4, do versículo 13 até o versículo 16. Será que aqui essa passagem bíblica condena os nossos planos? Condena as nossas decisões humanas? Será que porque Deus tem uma vontade soberana e na eternidade determinou todas as coisas que acontecem no universo de maneira abrangente, exaustiva, todas elas, como nós consideramos aqui, de maneira imutável e soberana,
então não nos compete mais fazer planos e tomar decisões para a execução desses planos? Será que essas coisas são incongruentes? Esse texto, essa passagem bíblica de Tiago no capítulo 4, não condena os planos humanos e nos ensina qual deve ser a nossa atitude quanto aos planos e às decisões no que diz respeito a essa relação com a vontade soberana de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem, eu ainda quero gastar alguns poucos minutos nessa passagem, os irmãos abrissem a Bíblia em Tiago, no capítulo 4, no versículos 13 até o versículo 16, e observem o que é que nós encontramos aqui. No versículo 13, nós temos um grupo de empresários, judeus, comerciantes, que se reúnem ao redor de uma mesa, e então eles traçam planos, tomando decisões, para a realização de um projeto. E eles dizem, então, hoje ou amanhã, nós iremos para a cidade tal, e lá nós passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Plano bem planejado. Eles têm uma meta, eles têm o local onde eles vão realizar, eles têm um tempo a partir do qual eles pretendem usufruir dos lucros que aquele empreendimento deveria resultar. Na realidade, eles têm um plano imediato, um plano a curto prazo, um plano a médio prazo. Mas no versículo 14, Tiago intervém nessa reunião que nós estamos imaginando aqui, mencionada no texto, chamando a atenção para o absurdo daquilo que eles estavam fazendo. Quando se reúne, diz, nós vamos fazer isso, nós vamos para a cidade tal, e então amanhã nós então lá nós passaremos o ano, então nós vamos fazer esse negócio, e então nós teremos esses lucros. E Tiago intervém aqui dizendo que aquilo que eles estavam fazendo é absurdo. E é absurdo, o argumento no verso 14 é esse, por causa da transitoriedade da vida, porque nós não somos senhores da nossa vida. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em outras palavras, Tiago diz, essa atitude de planejamento aqui, de tomada de decisão, é absurda nos termos como se encontra aqui, porque nós não somos senhores da nossa vida. Nós não sabemos o que vai nos acontecer amanhã. Esses planos para amanhã, para depois de amanhã, para um ano, para lucros, etc., eles são insensatos no sentido em que estão colocados aqui. Eu vou explicar por que mais. Porque, na verdade, nós não temos domínio sobre a nossa vida. Se eu fosse vendedor de seguro de vida, quando eu tentasse vender um seguro de vida e alguém não quisesse um seguro de vida, eu iria me despedir da pessoa dizendo que ele pensasse, sugerindo que ele pensasse um pouquinho e que amanhã, se ele ainda estivesse vivo, me ligasse para a gente fechar o negócio, para sugerir o quão transitória é a nossa vida e absolutamente fora do nosso domínio, da nossa autoridade e do nosso controle. Eu acho que eu ia vender muitas ações no outro dia, ou na mesma hora, provavelmente muitos iriam se decidir em reconhecer que a vida não está de fato sobre a sua autoridade. Mas no versículo 15, Tiago nos dá o corretivo para essa questão e lança luz sobre essa relação entre os planos e as decisões humanas e essa vontade decretatória, soberana, secreta de Deus, abrangente de Deus, perfeita, infalível, imutável. Numa palavrinha, se Deus quiser. Quando ele diz,
Em vez disso, deveria dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como faremos isso ou aquilo. Observe, irmãos, que aqui os planos não são condenados. Não são condenados. As decisões não são condenadas. O que é condenado aqui é a atitude arrogante daqueles que conduzem a sua vida, que fazem planos e tomam decisões sem levar em consideração que existe um Deus soberano no céu, que faz a sua vontade independentemente da nossa vontade, e que nós devemos fazer os nossos planos em submissão à vontade dele, dizendo: se Deus quiser, se for da vontade de Deus, se for esse o propósito de Deus, se Deus permitir, aí sim eu farei isso ou eu farei aquilo. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos hoje, exatamente para esse ponto, irmãos, para essa relação, embora a vontade decretatória de Deus, ela seja desconhecida, a não ser quando ela já aconteceu, e aí não pode mais mudar, e na verdade não será possível mudar nunca, a não ser também que ela seja predita através das profecias, como aconteceu no Antigo Testamento, Novo Testamento, ou ainda através dos tipos e símbolos que encontramos no Antigo Testamento. Mas, quando nós lemos acerca dessa vontade decretatória ou soberana, que ela é abrangente, que ela é incondicional, que ela é perfeita, que ela é secreta, qual a implicação disso para os nossos planos e as nossas decisões na vida? Exatamente essa é a lição que nós temos aqui. Isso não significa que nós não vamos planejar. Eu penso que aqui até temos boa indicação de como devem ser os nossos planos imediatos, o local, um tempo para trabalharmos, uma expectativa de resultado naquilo que nós vamos fazer. Não tem problema nós fazermos planos. Pelo contrário, nós devemos fazer planos. Quando um homem quis construir uma torre e não tinha recursos, a Bíblia ensina, ele foi repreendido porque ia se meter numa empreitada que ele não planejou para saber se ele tinha condições de levar aquela empreitada até o final. E de fato nos compete, e a Bíblia nos ensina, o livro de Provérbios várias vezes, que nós devemos de fato ser previdentes, que nós devemos ser prudentes, que nós devemos planejar as coisas que devemos fazer, e não há nenhum problema em planejarmos, e as nossas decisões, elas são absolutamente legítimas, desde que levemos em consideração que elas estão sujeitas à vontade maior, o plano eterno, a vontade eterna daquele que faz todas as coisas de conformidade com o conselho da sua vontade. O que nós não devemos fazer, meus irmãos, é sermos arrogantes, é sermos pretensiosos, é sermos jactantes, quando planejamos as coisas, seja no que diz respeito à nossa carreira, seja no que diz respeito ao nosso trabalho, seja no que diz respeito ao nosso casamento, seja no que diz respeito à igreja, ou a qualquer outra decisão que nós tomamos na vida, sem levarmos em consideração a vontade soberana daquele que governa o universo e dirige as nossas vidas para o nosso próprio bem e para o louvor, para a honra e para a glória dele. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. A lição que nós temos aqui, acerca da relação entre a vontade soberana de Deus e os nossos planos e decisões humanas, é que eles devem ser tomados, sim, mas com humildade, com reconhecimento de que existe um Deus no céu, cuja vontade dele é soberana, e que isso não nos autoriza a simplesmente dispormos da nossa vida como se nós fôssemos senhores do nosso destino, mas com palavras ou sem palavras. Não entendo que seja necessário, todas as vezes que nós vamos fazer algum plano, ou pretendemos fazer alguma coisa, dizermos, se Deus quiser, ou se Deus permitir. Embora muitas vezes isso é bom para nos lembrar que Deus está nos céus, e que o nosso plano será realizado ou não, de conformidade com a vontade dEle.
Daqui a um ano é que eles poderiam ver se essa era a vontade decretatória de Deus, se aquilo de fato se realizasse. Mas de um modo ou de outro, ou expressando, se Deus quiser, se Deus permitir, o que importa é que na nossa mente, no nosso coração, sempre quando realizamos planos, ou sempre que tomamos decisões, nós a tomemos de maneira humilde, não com jactância, não com arrogância, não com soberba, como se nós tivéssemos domínio e autoridade sobre a nossa vida para dizer, hoje eu vou fazer isso, amanhã à tarde eu farei aquilo, semana que vem planejo isso, no mês que vem estarei fazendo aquilo, ano que vem estarei tendo resultado. Nenhum problema em nós fazermos os planos, nenhum problema em tomarmos as decisões, eu repito, mas sempre lembrando, se Deus quiser, se for a vontade de Deus, se Deus assim permitir, se dentro da vontade eterna dele, a minha vontade e os meus planos se encaixarem, então sim, eu farei isso, eu farei aquilo, eu farei aquilo outro. Que Deus nos abençoe, meus irmãos e irmãs, nos dando essa compreensão de que a vontade soberana de Deus não elimina a nossa responsabilidade, não diminui o nosso dever de realizarmos planos e tomarmos as nossas decisões, mas sempre com a consciência de que há alguém que rege esse universo, que dirige as nossas vidas, que está nos conduzindo de conformidade com esse seu plano eterno predeterminado, para o nosso próprio bem e para a honra e para a glória dele. E os nossos planos devem ser levados a efeito, as nossas decisões tomadas, sempre debaixo da consciência de que nós não somos senhores da nossa vida, Cristo é Senhor do universo, toda a autoridade lhe foi confiada sobre os céus e sobre a terra, e que nós não realizaremos ou deixaremos de fazer nada, a não ser que seja de conformidade com a vontade do Senhor, a vontade soberana do Senhor. Se Deus permitir, semana que vem nós estaremos estudando um pouco mais sobre a vontade prescritiva de Deus e estudando o ensino bíblico, os preceitos bíblicos, os princípios bíblicos sobre essa vontade mais diretamente relacionada a essa questão que nós estamos estudando quando nós falamos da vontade de Deus e das decisões humanas.